Oiê, meu nome é Sabrina BT e nós estamos no nosso dia 101 da jornada Leia a Bíblia inteira em um ano comigo. Hoje vamos ler 1 Reis, capítulo 13, 14 e 15. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui, deixe seu like e compartilhe essa playlist com seus amigos. Sem mais delongas, vamos ler os nossos capítulos do dia. Capítulo de número 13 de 1 Reis, eu ia falar 1 Samuel, de 1 Reis, vai dizer assim: Eis que, por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Por ordem do Senhor, o profeta clamou contra o altar e disse: Altar, altar! Assim diz o Senhor: Eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias. Em cima de você ele sacrificará os sacerdotes dos lugares altos, que queimam incenso em cima de você. Ossos humanos serão queimados em cima de você. Naquele mesmo dia, o profeta deu um sinal dizendo: Este é o sinal de que foi o Senhor quem falou. Eis que o altar se fenderá, e as cinzas que estão sobre ele se espalharão. Quando o rei ouviu as palavras que o homem de Deus proferiu contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: Prendam este homem. Mas a mão que ele tinha estendido contra o homem de Deus secou, e ele não podia recolher. O altar se fendeu, e as cinzas se espalharam pelo chão, conforme o sinal que o homem de Deus tinha dado, por ordem do Senhor. Então o rei disse ao homem de Deus: Implore o favor do Senhor, seu Deus, e ore por mim, para que eu possa recolher a mão. O homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se recolheu e ficou como antes. Então o rei disse ao homem de Deus: Venha comigo até a minha casa e coma alguma coisa, e eu o recompensarei. Porém o homem de Deus disse ao rei: Ainda que me desse a metade da sua casa, eu não o acompanharia, e nem comeria nem beberia nada neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor Deus, pela sua palavra, dizendo: Não coma nem beba nada naquele lugar, e não volte pelo caminho por onde você foi. E ele se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde tinha ido a Betel. Em Betel morava um velho profeta. Os seus filhos vieram e lhe contaram tudo que o homem de Deus havia feito naquele dia em Betel. Também lhe contaram as palavras que ele tinha dito ao rei. Então o pai perguntou aos seus filhos: Por que caminho ele se foi? E eles lhe mostraram o caminho que havia sido tomado pelo homem de Deus, que tinha vindo de Judá. Então ele disse a seus filhos: Ponham a sela em seus jumentos. Eles puseram a sela no jumento e o profeta montou. Então ele foi atrás do homem de Deus e, achando-o sentado debaixo de um carvalho, perguntou-lhe: Você é o homem de Deus que veio de Judá? Ele respondeu: Sou eu mesmo. Então o velho profeta lhe disse: Venha comigo até minha casa e coma alguma coisa. Mas o profeta de Judá respondeu: Não posso voltar com você, nem entrar em sua casa. Não posso comer nem beber nada com você neste lugar. Porque me foi dito pela palavra do Senhor: Ali você não deve comer nem beber nada. Também não deve voltar pelo caminho por onde foi. O velho profeta respondeu: Também eu sou profeta como você. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: Faça-o voltar com você à sua casa, para que coma e beba alguma coisa. Mas isso era mentira. Então ele voltou com o velho profeta e comeu e bebeu na casa dele. Estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar, e ele gritou para o homem de Deus que tinha vindo de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor: Você foi rebelde à palavra do Senhor e não guardou o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe havia ordenado. Você voltou e comeu e bebeu no lugar onde ele havia ordenado que você não deveria comer nem beber. Por isso, o seu cadáver não será sepultado no sepulcro de seus pais.
Depois que ele tinha comido e bebido, o velho profeta pôs a sela no jumento para o homem de Deus a quem ele tinha feito voltar. Ele foi embora e no caminho um leão o encontrou e o matou. O cadáver dele ficou estendido no caminho e o jumento e o leão ficaram parados junto ao cadáver. Eis que alguns homens passaram e viram o corpo jogado no caminho, bem como o leão parado junto ao corpo. Então foram e o disseram na cidade onde o velho profeta morava. Quando o profeta lhe tinha feito voltar do caminho, ouviu isso, disse: é o homem de Deus que foi rebelde à palavra do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Então disse aos seus filhos: ponham a sela no meu jumento. E eles fizeram o que o pai pediu. Ele foi e encontrou o cadáver estendido no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. O leão não tinha devorado o corpo, nem despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus, pôs sobre o jumento e o levou de volta. Assim o velho profeta entrou na cidade para chorar e sepultar. Depositou o cadáver no seu próprio sepulcro e o prantearam, dizendo: ah, meu irmão! Depois de haver sepultado, disse aos seus filhos: quando eu morrer, sepultem-me no túmulo em que o homem de Deus está sepultado. Ponha os meus ossos junto aos ossos dele, porque certamente se cumprirá o que, por ordem do Senhor, ele clamou contra o altar em que está em Betel e contra todos os templos que existem nos lugares altos das cidades de Samaria. Depois dessas coisas, Jeroboão ainda persistiu em seu mau caminho e continuou a constituir pessoas tiradas do meio do povo como sacerdotes para os lugares altos. A quem o desejasse, ele consagrava para sacerdotes dos lugares altos. Isso se tornou um pecado à casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da face da terra. Capítulo 14. Naquele tempo, Abias, filho de Jeroboão, adoeceu. Então Jeroboão disse à sua mulher: levanta-se, ponha um disfarce para que não saibam que você é a mulher de Jeroboão, e vá até Siló. Eis que lá está o profeta Aías, que disse a meu respeito que eu seria rei sobre o povo, sobre este povo. Leve com você 10 pães, alguns bolos e um pote de mel, e vá falar com ele. Ele lhe dirá o que vai acontecer com este menino. A mulher de Jeroboão fez o que lhe foi pedido. Levantou-se, foi até Siló e entrou na casa de Aías. Este já não podia ver, porque os seus olhos já não se moviam por causa da velhice. Porém o Senhor disse a Aías: eis que a mulher de Jeroboão está vindo para lhe perguntar a respeito do filho dela, que está doente. Assim e assim você deve falar com ela ao chegar. Ela vai estar disfarçada. Deus contando tudinho, os mínimos detalhes pro pessoal, né? Ei, ela vai estar disfarçada, mas eu já tô te falando. Não cai nessa, não. Eu acho muito interessante as amizades que Deus tem com o pessoal ali. Quando ela estava entrando pela porta, Aías ouviu o ruído de seus pés e disse: entre, mulher de Jeroboão. Imagina a cara dela, tipo: como assim? Muito bom. Por que você veio disfarçada? Estou encarregado de lhe dar más notícias. Vai e diga a Jeroboão: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu tirei você do meio do povo e fiz com que você se tornasse chefe sobre o meu povo de Israel. Tirei o reino da casa de Davi e o entreguei a você. Mas você não foi como o meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e me seguiu de todo o coração, fazendo somente o que é reto aos meus olhos. Pelo contrário, você fez o mal, pior do que todos os reis que vieram antes de você. Fez outros deuses e imagens de fundição para provocar-me a ira e me virou as costas. Portanto,
Eis que trarei o mal sobre a casa de Jeroboão, e eliminarei de Jeroboão todo e qualquer indivíduo do sexo masculino, tanto o escravo como o livre, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todo ela se acabe. Se alguém da casa de Jeroboão morrer na cidade, os cães o comerão, e se alguém morrer no campo, as aves do céu o comerão, porque o Senhor o disse. Quanto a você, mulher de Jeroboão, levante-se e volte para casa. Quando você puser os pés na cidade, o menino morrerá. Todo Israel o pranteará e o sepultará. Ele será o único da casa de Jeroboão que será sepultado, porque nele se achou alguma coisa boa para com o Senhor, Deus de Israel, na casa de Jeroboão. O Senhor, porém, levantará para si um rei sobre Israel, que eliminará no seu dia a casa de Jeroboão. Quando será? Já está acontecendo. O Senhor ferirá Israel para que se agite como a cana se agita nas águas. Vai arrancar Israel desta boa terra que ele deu aos seus pais e o espalhará por além do Eufrates. Porque fizeram postes a Deus Azerá, provocaram o Senhor a ira, entregará Israel por causa dos pecados que Jeroboão cometeu e pelos que fez Israel cometer. Então a mulher de Jeroboão se levantou, foi e chegou a Tirza. Quando ela chegou à soleira da porta, o menino morreu. Sepultaram-no e todo Israel o pranteou, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio do profeta Aías, seu servo. Quanto aos demais atos de Jeroboão, como guerreou e como reinou, está tudo escrito no livro de história dos reis de Israel. Foi de 22 anos o tempo que Jeroboão reinou. Ele morreu e Nadab, seu filho, reinou em seu lugar. Roboão, filho de Salomão, reinou em Judá. Ele tinha 41 anos de idade quando começou a reinar e reinou 17 anos em Jerusalém, na cidade que o Senhor havia escolhido de todas as tribos de Israel para estabelecer ali o seu nome. A mãe de Roboão se chamava Naamá e era amonita. Judá fez o que era mal aos olhos do Senhor e com os pecados que cometeu despertou os seus ciúmes, no caso de Deus, mais do que os seus pais haviam feito, porque também os de Judá edificaram altos, estátuas, colunas e postes para Deus Azerá sobre todas as colinas e debaixo da deusa Azerá sobre todas as colinas debaixo de todas as árvores frondosas. Havia também na terra prostitutos cultuais, fizeram segundo todas as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. No 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém. Levou embora os tesouros da casa do Senhor e o tesouro do palácio real. Levou tudo, inclusive todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Em lugar destes, o rei Roboão fez escudos de bronze e os entregou, mas nas mãos dos capitães da guarda, que guardavam o portão do palácio real. Toda vez que o rei entrava na casa do Senhor, os guardas usavam os escudos e depois os devolviam à câmara da guarda. Quanto aos demais atos de Roboão e a tudo o que ele fez, não está tudo escrito no livro de história dos reis de Judá? Roboão e Jeroboão estiveram sempre em guerra. Roboão morreu e foi sepultado nos túmulos dos seus pais, na cidade de Davi. A cidade dele se chamava Naamá, e era amonita, e Abias, filho de Roboão, reinou em seu lugar.
Capítulo 15, o nosso último capítulo. No 18º ano do reinado de Jeroboão, filho de Nadab, Abias começou a reinar sobre Judá. Ele reinou 3 anos em Jerusalém. Que pouco. A mãe dele se chamava Maaca e era filha de Absalão. Abias andou em todos os pecados que seu pai havia cometido antes dele, e o seu coração não foi fiel ao Senhor, seu Deus, como havia sido fiel o coração de Davi, seu pai. Mas, por amor a Davi, o Senhor, seu Deus, lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levando seu filho depois dele e dando a estabilidade a Israel, porque Davi fez o que era reto aos olhos do Senhor e não se desviou em nada daquilo que o Senhor lhe havia ordenado em todos os dias da sua vida, a não ser no caso de Urias, o Heteu. Roboão e Jeroboão estiveram sempre em guerra. Quanto aos demais atos de Abias e tudo o que fez, não está tudo escrito no livro das histórias do rei de Judá. Também houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias morreu e eles o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. No 20º ano do reinado de Jeroboão, rei de Israel, Asa começou a reinar sobre Judá. Ele reinou 41 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Maaca e era filha de Absalão. A mulher dele, o que era reto aos seus olhos, como Davi, seu pai, porque tirou da terra os prostitutos cultuais e removeu todos os ídolos que seus pais fizeram. Ele depôs também Maaca, sua mãe, da dignidade de rainha-mãe, porque ela havia feito uma abominável imagem para servir de poste da deusa Azerá. O rei Asa destruiu essas imagens e a queimou no vale de Cedron. Os lugares altos, porém, não foram destruídos no momento. Não foram destruídos. No entanto, o coração de Asa foi fiel ao Senhor durante toda a sua vida. Ele trouxe à casa do Senhor as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo havia congregado. Não, que ele havia consagrado: prata, ouro e utensílios. Asa e Baasa, nomes bem sugestivos, parece até uma dupla sertaneja. Asa e Baasa, rei de Israel, estiveram sempre em guerra. Não era uma dupla, eram inimigos. Porque Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e começou a edificar a cidade de Ramá, para impedir a entrada e saída do território de Asa, rei de Judá. Então Asa pegou todas as pratas e ouros restantes dos tesouros da casa do Senhor e os tesouros do palácio real e os entregou aos seus servos. E o rei Asa enviou Bel-Hadad, filho de Tabrimon, filho de Ezion e rei da Síria, que morava em Damasco, dizendo: que haja uma aliança entre mim e você, como houve entre o meu pai e seu pai. Eis que estou lhe enviando um presente para o ouro, prata e ouro. Você vá e anule a sua aliança com Baasa, rei de Israel, para que ele se retire do meu território. Haddad deu ouvidos ao rei Asa e enviou o capitão dos exércitos.
Ai, que nome difícil. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães dos seus exércitos contra a cidade de Israel. Eles conquistaram Ijon, Dan, Abel, Bet-Maaca e toda a região de Quirinete, com toda a terra de Naftali. Quando Baasa soube disso, deixou de edificar Ramá e ficou em Tirza. Então o rei Asa fez apregoar por toda a região de Judá. De todos, sem exceção, devia ajudar a trazer de Ramá as pedras e a madeira que Bazã havia usado para edificá-la. Com base com ela, o rei Asa edificou Geba e de Benjamim e Mispa. Quanto aos demais atos de Asa, a todo o seu poder e tudo que fez as cidades que edificou, não está escrito no livro de histórias de reis de Judá? Porém, no tempo de sua velhice, foi atacado por uma doença nos pés. Asa morreu e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Josafá, seu filho, reinou em seu lugar. Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no segundo ano do reinado de Asa, rei de Judá, e reinou sobre Israel 2 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor e andou nos caminhos de seu pai e no pecado que seu pai levou Israel a cometer. Baasa, filho de Aias, da casa de Sacar, conspirou contra ele e o matou em Gibeton, que era dos filisteus, quando Nadab e todo Israel cercavam Gibeton. No 3º ano do reinado de Asa, o rei de Judá, Baasa, matou Nadab e passou a montar toda a descendência de Jeroboão. Não deixou ninguém com vida, exterminou todos, segundo a palavra do Senhor, anunciada por meio de seu servo Aías, de Siló. Por causa dos pecados que Jeroboão havia cometido Por causa dos pecados que Jeroboão havia cometido e pelos que havia levado Israel a cometer por causa da provocação que havia irritado o Senhor. Quanto aos demais atos de Nadab e tudo o que fez, não está tudo escrito no livro dos reis? Asa e Baasa, rei de Israel, estavam sobre esta guerra. No 3º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, começou a reinar sobre todo Israel em Tirza. E reinou 24 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor e andou no caminho de Jeroboão e no seu pecado o que havia feito Israel cometer. Amém? E essa é a leitura de hoje. Vimos as consequências de tudo aquilo que Salomão já tinha se desviado das coisas do Senhor. Então acontece algumas reviravoltas aqui, tanto para o reino do norte quanto para o reino do sul, como a gente pôde ver aqui algumas trocas. E a gente consegue perceber, como é que estava esse povo, como é que estava o coração desse povo com esse regime político ali, essa questão da monarquia e tal, mas como eles estavam distantes da verdadeira vontade do Senhor, eles tinham muitas preocupações materiais, muitas preocupações logísticas, muitas preocupações administrativas, e eles não estavam fazendo o que eles deveriam fazer, que é fazer tudo como se fosse para Deus. E então eles estavam fazendo as coisas. O problema é que o Senhor os adverte algumas vezes,
E por conta desses pequenos deslizes, eles acabam sofrendo algumas consequências, e não só eles, mas as futuras. E não é querer botar terrorismo, não é querer botar medo em ninguém, mas, infelizmente, a gente acaba sempre querendo escolher as nossas vontades, e elas não são as melhores, elas não têm as melhores consequências. E o Senhor, ele nos guia, mas quando nós recusamos, ele é tão cavalheiro que ele deixa com que nós tomamos a nossa decisão, mas ele também é justo, então ele deixa que as consequências venham sobre nós para que também nós tenhamos responsabilidade daquilo que nós vamos fazer, né? Então, dentro dessa história aqui, lendo um pouquinho, são alguns insights que vêm na minha mente. E aí, o que você achou da leitura de hoje? Que te tocou? Conta aqui nos comentários, que eu quero também saber quais são as percepções de vocês. E é isso. Um beijo da Sá e tchau!